Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Benegas e hoje nós vamos dar continuidade à aula sobre os regimes totalitários de direita. Hoje iremos falar do nazismo. Para entendermos a ascensão do nazismo na Alemanha, precisamos compreender as origens do sistema, ou seja, como vivia a Alemanha antes da implementação do nazismo. Então vamos voltar lá para o final da Primeira Guerra Mundial, no ano de 1918, onde a Alemanha ela foi a única culpada pela guerra e ela foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, como vocês podem ver aqui. O Tratado de Versalhes ele vai ser um tratado humilhante para o povo alemão, pois toda a culpa da guerra recai na Alemanha e o Tratado de Versalhes ele vai fazer com que a Alemanha assuma o pagamento das indenizações para os países da Tríplice Entente. Então, dentro dessa perspectiva, começa a deteriorização da economia alemã. Por quê? Porque a Alemanha ela era obrigada a fabricar mais dinheiro do que a sua economia comportava. Então, quando um país ele fabrica mais dinheiro do que ele produz, ele passa a ter um movimento que é chamado inflação. Em termos bem simples, a inflação ela tira o poder de compra do trabalhador e desvaloriza o dinheiro. Só que o que aconteceu? A Alemanha obrigada a pagar essas parcelas do Tratado de Versalhes, para vocês terem uma ideia, a Alemanha ela só terminou de pagar a indenização do Tratado de Versalhes no ano de 2012. Veja bem, nós estamos no ano de 2020, faz apenas 8 anos que a Alemanha terminou de pagar as indenizações desse tratado. Então, com uma economia fragilizada, a Alemanha ela é obrigada a fabricar dinheiro para o pagamento das parcelas do tratado. Isso faz com que a Alemanha ela desenvolva o que nós chamamos de hiperinflação, ou seja, a grande desvalorização do dinheiro. Para vocês terem uma ideia, a inflação na Alemanha chegou aos 32.000%. Para vocês terem uma ideia do que é isso, para comprar um pão era necessário mais de 1 bilhão de marcos. Eu não estou exagerando. Ou seja, o dinheiro em si não valia nada. Então, gente, olha essas 3 imagens. Para eu comprar um pão, eu tinha que levar um carrinho de mão cheio de dinheiro. Então, você imagine, se para comprar um pão era mais de 1 bilhão, eu quero que vocês imaginem o quanto é 1.000 marcos? Não é nada. 10.000 marcos? Não é nada. Então, por isso que tem tanto dinheiro na rua, as crianças estão brincando com o dinheiro aqui, porque a Alemanha ela estava passando por um momento econômico que nós chamamos de hiperinflação. Atualmente, a Venezuela é um país que passa por esse mesmo problema, a desvalorização do seu dinheiro. Tá bom? Então, dentro desse contexto, surgiram vários movimentos para derrubar a recém-proclamada República da Alemanha, que era a República de Weimar. Nesse contexto, Hitler, que era líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, veja bem, essa palavra nacional socialista ela foi colocada de propósito para diferenciar do socialismo soviético, tá? E o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães tentaram dar um golpe de Estado na Alemanha.
Ou seja, Hitler tentou assumir o poder, tá? Esse golpe ficou conhecido como Putsch de Munique ou golpe da cervejaria. Mas o Hitler não conseguiu chegar no poder através de um golpe. O movimento ele foi fracassado e ele ficou preso. Ele ficou 6 meses preso na Alemanha. Depois ele vai receber anistia, ele vai receber o perdão, ele vai acabar sendo solto, tá bom? Só que durante a prisão, ele escreve a sua grande obra, que é o Mein Kampf, Minha Luta, né? A grande obra do ponto de vista da ideologia nazista, aonde nesse livro, Minha Luta em português, era a Bíblia alemã do ponto de vista da sua ideologia. Quem era nazista seguia as ideias contidas nesse livro como se fosse um livro sagrado. Hitler vendia a ideia do Mein Kampf como se fosse um livro sagrado. Todo alemão ele tinha que ter uma obra dessa. Tanto é que ele tem os direitos autorais, ele vai ficar milionário com a venda desse livro, porque quando ele assume o poder na Alemanha, ele obriga todo mundo a ter uma cópia desse livro. Então você imagine quantos exemplares foram vendidos. Depois da Segunda Guerra Mundial, esse livro ficou proibido. Recentemente, foi reaberto a produção desse livro para estudo, não é mesmo? Então vamos lá. Aqui nesses tópicos, gente, eu vou abordar um pouquinho do que fala no Mein Kampf, né? As principais características. A primeira questão é uma crítica ao liberalismo e o individualismo. Eles acreditavam, né? O Hitler acreditava que essas duas visões enfraqueciam a nação. E a democracia e o comunismo geravam o caos. Ou seja, ele está criticando os países democráticos, ele está criticando os Estados Unidos, ele está criticando a Inglaterra, ele está criticando a França e o modelo econômico deles também, tá? O liberalismo. O que ele acreditava? Que somente na figura do Estado eles seriam capazes de impor a ordem e a segurança. Lembrem-se que Hitler ele está se espelhando no Mussolini, no fascismo italiano que está sendo implementado no país. As ideias bolcheviques, ou seja, as ideias socialistas, segundo Hitler, infiltradas nas organizações sindicais, eram responsáveis pela subversão da ordem e da paz, ou seja, como eu falei no fascismo, eu repito aqui no nazismo, tá? As greves, as insatisfações populares, elas se apoiavam no socialismo para a reivindicação dos direitos dos trabalhadores. Então, isso gerava um grande descontentamento da burguesia alemã em relação às manifestações sociais. Lembrando que a Alemanha ela está passando por um momento de hiperinflação. Então, dentro desse contexto do livro, o Hitler ele vai começar a conquistar apoio da burguesia, como eu falei na aula, a origem do totalitarismo. O povo alemão, ele era descendente, olha a imagem aqui abaixo, dos cavaleiros teutônicos, fundadores do Sacro Império Romano Germânico. Olha aqui a lista dos cavaleiros templários, né? A imagem dos cavaleiros templários. E os cavaleiros teutônicos, eles são os maiores, eles são os mais parrudões, os mais fortes, né? Eles que eles consolidaram o Sacro Império Romano Germânico. Então, o que o Hitler está tentando resgatar aqui? Resgatar a força dos cavaleiros teutônicos e colocar na mente do alemão que ele é forte, ele é poderoso. Então, o alemão ele não pode abaixar a cabeça para as nações democráticas que estão empurrando a Alemanha para baixo, que a Alemanha foi a única culpada da Primeira Guerra Mundial. Então,
a condição humilhante que é imposta no Tratado de Versalhes, o que o Hitler está tentando fazer? Ele está tentando resgatar a autoestima desse alemão, falando que os alemães eles são descendentes dos cavaleiros teutônicos, que é a ordem templária mais poderosa, e a Alemanha não pode passar por aquilo que ele está passando. A Alemanha é um país de homens fortes, que construíram um império. E isso não pode ser esquecido pelo povo alemão. Então veja bem, o Hitler está alimentando ali no Mein Kampf com que a autoestima do alemão seja resgatada, porque como que o alemão se vê? O alemão ele se vê o culpado da Primeira Guerra, ele se vê inferiorizado, ele se vê fraco, ele perdeu a guerra. Então ele está tentando resgatar a autoestima, como eu falei. E a guerra era a fonte de inspiração dos bravos, ou seja, o que o Hitler está querendo dizer? Que tudo que foi conquistado no mundo foi conquistado por meio de guerras. Então, se a Alemanha precisar abrir uma guerra contra as nações, ela vai abrir uma guerra contra as nações democráticas. E agora eu vou falar para vocês, talvez, os dois maiores pontos do Mein Kampf ou da ideologia nazista, tá? Que é a questão do antissemitismo e a questão do espaço vital, tá? O antissemitismo é o ódio ao judeu, tá? O Hitler ele usa o judeu como bode expiatório do momento econômico que a Alemanha está passando. Então a culpa não é da Alemanha, a culpa não é da guerra, a culpa é do judeu. Porque o judeu, gente, ele historicamente ele não pertence àquela região, né? O judeu ele vem ali da região onde hoje é Israel, e conforme vai passando os anos, eles vão fazendo a sua expansão, né? Eles são expulsos ali da onde é Jerusalém, eles entram na Europa, eles vão se espalhando pelo continente europeu e eles se fixam aonde hoje é a Alemanha. E durante esse período, que era o período do feudalismo, os judeus eles foram proibidos de ter terra, então eles poderiam comercializar. Só que na virada do capitalismo para o capitalismo comercial, né, para o mercantilismo, aí o judeu ele vai ser essa figura de destaque econômico. Então, o que o Hitler ele usa? Como que o Hitler usa o judeu para culpá-lo pelo problema econômico que a Alemanha está passando? Primeiro, ele fala que o judeu é uma raça inferior, que o judeu ele é um rato, como vocês podem ver aqui, se vocês pesquisarem as imagens, né, caricaturas de judeus da Segunda Guerra Mundial, ele sempre vai ter traço de rato, e ele é o poderoso, ele é o rico. Então, enquanto o povo alemão está passando por dificuldade econômica, os judeus eles estão muito bem. Se vocês quiserem ter aí uma ideia de como o judeu vivia nesse período pré-nazismo, assista o filme O Pianista. Então, no filme, você vai perceber que o personagem principal ele é de uma família de classe média alta judia. Ele vive ali, né, o convívio dele com outros judeus também de bom poder aquisitivo. E o Hitler ele vai achar isso injusto. Ele vai falar: esse cara não é daqui. Esse cara ele não é um alemão. Ele é um intruso. Ele rouba a nossa riqueza. Então ele vai explorando o ódio ao judeu. E esse sentimento de ódio ao judeu é o que nós chamamos de antissemitismo, tá? Então, Hitler vai trabalhar muito bem essa questão antissemita ali, que vai ser a base da ideologia nazista, tá? A outra questão, ela está relacionada a essa imagem. Ele fala da raça superior, tá? Ele fala que a raça ariana, que é a raça, né, dos germânicos, ela é superior às outras. Ela não pode ser misturada com outras raças. A raça ela é tão superior que ela tem o direito de governar o mundo. Então, nesse
ponto de vista, ele vai criar a característica do alemão, né? Aquela pessoa forte, branca, sem mistura, tá? Como superior. Aí cria-se a ideia da eugenia, a raça pura alemã. Também uma característica muito importante no contexto no nazismo. E a última questão importantíssima para Hitler era o desenvolvimento do espaço vital, porque durante a Primeira Guerra a Alemanha ela perde muitos territórios, principalmente esses territórios aqui do leste europeu. Esses países aqui eles não existiam, eles foram formados, a gente estudou o cordão sanitário, e era necessário que a Alemanha recuperasse esse espaço vital para o desenvolvimento da Alemanha. Então, antes de começar a Segunda Guerra, o próprio Hitler vai anexando esses territórios, como vocês podem ver aqui nessas imagens. Olha, outubro de 1938, ele ataca os Sudetos. Março de 1939, ele também ataca a parte dos Sudetos e a Tchecoslováquia. Em março de 1938, ele anexa a Áustria, lembrando que o Hitler ele não é alemão, o Hitler é austríaco. E quando a Alemanha ataca a Polônia, aí sim as nações europeias elas declaram guerra à Alemanha e aí começa a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, basicamente o Hitler ele vai conquistando territórios que seriam esse espaço vital para o desenvolvimento econômico da Alemanha. Então, para a Alemanha se recuperar da grave crise que ela estava passando, ela necessitava conquistar esses territórios. Então, dentro desse contexto, o Hitler ele vai ascendendo ao poder, ele vai ganhando cada vez mais força política, até que são criadas tropas de assalto, que são chamadas de SA, que reprimiam as manifestações de esquerda. Então percebam que, enquanto a Itália tinha os camisas negras que perseguiam os socialistas, a Alemanha também criou essas tropas de assalto que reprimia as manifestações socialistas dentro da Alemanha. Então, dentro dessa perspectiva, o Hitler ele começa a ganhar grande popularidade. Gente, se vocês pesquisarem no YouTube, tem vários vídeos aí sobre discurso nazista, discurso de Hitler. Ele começa a fazer grandes discursos inflamados, falando do perigo do socialismo, do perigo que era o que a União Soviética representava ali no espaço europeu, e a partir desses discursos inflamados, ele começa a ganhar apoio da burguesia alemã e cada vez mais ele vai ganhando prestígio dentro da população e principalmente prestígio entre a burguesia, certo? Além disso, ele ressaltava o nacionalismo, que era a chave para angariar a população mais pobre, a população mais humilde e os desempregados. Então, aqui nós temos imagens da SA e da SS, as tropas de assalto e as brigadas de segurança. Provavelmente vocês já tenham visto em filmes de Segunda Guerra esse símbolozinho, que é a SS, né, da Schuss-Staffel. Ela vai ser a brigada de segurança nazista, era como se fosse a tropa elite dos soldados alemães, tá? Dentro dessa perspectiva, a Alemanha ela começa a entrar na ideia do totalitarismo, uma sociedade altamente militarizada, tá? Então, tudo que nós vamos falar agora serão os motivos para a ascensão de Hitler no poder, tá? No ano de 1933, ocorreu o incêndio ao Reichstag, não é hashtag, tá? Reichstag, que é o parlamento alemão, e os nazistas eles usaram esse incêndio
como forma de culpar os comunistas por ele. Então, foi a forma que o Hitler encontrou, dentro dessa perspectiva, para perseguir e eliminar os adeptos ao comunismo. E ele vai começar a ganhar cada vez mais fama, cada vez mais prestígio na Alemanha como político. Nesse mesmo ano, lembrando que a Alemanha era um sistema presidencialista parlamentarista, aonde o Hitler vai ser nomeado pelo presidente Hindenburg como primeiro-ministro. Lembrando que no ano anterior, o Hitler já tinha concorrido à presidência da República contra o mesmo Hindenburg e ele acaba perdendo. Vale ressaltar que no sistema parlamentarista, o primeiro-ministro é o chanceler, no caso da Alemanha, é ele que governa o país. Por isso que a atual governante da Alemanha, Angela Merkel, você não chama ela de presidente, você chama ela de chanceler, porque é o chanceler que governa a Alemanha. Então, dentro dessa perspectiva que a Alemanha está se encaminhando, né, nesse caos que está ali, o Hindenburg ele aproveita e nomeia o Hitler como primeiro-ministro, como chanceler alemão. E, veja bem, olha que coisa interessante. Tanto o Mussolini quanto o Hitler, eles não chegam no poder através de um golpe de Estado. O Hitler até tentou fazer o golpe de Estado, né, o Putsch de Munique, mas não deu certo. Tanto Hitler quanto Mussolini, eles chegaram no poder sendo nomeados, como Mussolini, né, primeiro-ministro italiano, e o Hitler, chanceler alemão. Só que o que vai acontecer? No ano de 1934, o Hindenburg acaba falecendo e o Hitler ele acaba acumulando as funções de primeiro-ministro e chanceler. Aí sim nós temos o governo nazista na Alemanha, ou seja, a Alemanha ela passa a incorporar no Estado as características do regime totalitário de direita, no caso o nazismo. Tá? Então, o que nós vamos ter como características? O Hitler ele vai fazer o que o Mussolini fez na Itália, ele passa a perseguir os opositores, passa a perseguir os comunistas e as tropas da SS, da SA, elas passam a fiscalizar o processo eleitoral, ou seja, dentro dessa perspectiva, a Alemanha ela dissolve o parlamento, ela acaba com o parlamento alemão e institui na Alemanha um único partido, que é o Partido Nazista, na mesma forma que aconteceu na Itália com o fascismo, tá? E para a perpetuação da mentalidade nazista, a censura ela é muito importante, a educação ela é muito importante também. Então, tem um livro que também fizeram um filme maravilhoso, tá? O nome desse livro é A Menina que Roubava Livros. Ela conta um pouco da história da queima dos livros anti-germânicos. Ou seja, nessa perspectiva, nós vamos começar a trabalhar com a ideia da censura. O que o Hitler está fazendo? Todos aqueles livros que continham ideias que eram contra a ideologia nazista, elas eram simplesmente censuradas, ou seja, o Hitler mandava queimar histórias em quadrinhos, tá? Histórias de super-heróis, elas foram, né, censuradas porque o super-herói é aquele que através da sua força, ele consegue ultrapassar todos os limites. Os livros comunistas, os livros de aventuras, todos esses livros eles foram queimados e no lugar foram escritos livros que continham a ideologia alemã. Ou seja, a educação ela passa a se focar na ideia do Estado.
Para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre isso também, eu vou dar uma dica. É um videozinho de 10 minutos que tem no YouTube, que ele foi produzido pelo Walt Disney. É um vídeo chamado Educação para a Morte, aonde você vai começar a perceber, né, nessa animação que o Walt Disney fez sobre as características do nazismo dentro do ponto de vista principalmente educacional da Alemanha, tá? Então, como eu falei para vocês, com a morte do Hindenburg em 1934, o Hitler ele acumula as funções de chefe, de primeiro-ministro e presidente, e ele se autodenomina Führer, tá? O grande líder, o grande chefe. Enquanto na Itália o Mussolini ele se torna o Dulce italiano, o grande líder, o grande chefe, na Alemanha o Hitler ele se torna o grande Führer, o grande líder. Ou seja, gente, percebam as semelhanças que existem dentro desses dois sistemas, tá? Então a capital da Alemanha, que era Weimar, ela foi para Berlim, e dentro dessa perspectiva, o Hitler ele acaba com a República Alemã, ele dissolve a República Weimar e ele funda o famoso Terceiro Reich, tá? O Terceiro Reich seria o Terceiro Império Alemão, tá? Então, enquanto a Alemanha ela é um império, veja bem, o primeiro Reich ele foi o Sacro Império Romano Germânico, até do ano de 962, perdão, até o ano de 1806, tá? O segundo Reich, ele é do ano de 1871, ou seja, o final da unificação alemã até o ano de 1918, que é o final da Primeira Guerra. Daí é fundada a República Weimar, que era esse período onde a Alemanha era um regime presidencialista parlamentarista, e agora o governo do Hitler ele é o governo do Terceiro Reich, ou seja, o Terceiro Império Alemão, aonde o nazismo vai ser a arma fundamental e a característica fundamental desse sistema político. Então a gente vai ter a nazificação da Alemanha, aonde principalmente as figuras de Estado elas vão ser internalizadas entre o povo, ou seja, a difusão, por exemplo, da suástica, da bandeira da Alemanha, do nacionalismo, ou seja, todas as características do regime totalitário vão ser implementadas a partir do Terceiro Reich, quando Hitler ele assume o governo alemão com a morte do Hindenburg, beleza? Essa é aqui que nós começamos o governo nazista. Então, dentro desse poder, o Hitler ele funda as leis que são chamadas leis de Nuremberg. As leis de Nuremberg, elas são o que nós chamamos de uma legislação antissemita que coloca o judeu como uma raça inferior. Ao mesmo tempo, vai acontecer a noite dos cristais. Então percebam que, por exemplo, o judeu ele vai ser obrigado a se identificar na rua. Tá? Ele é obrigado a usar essa abraçadeira, como vocês podem ver aqui do lado, mostrando o símbolo do judaísmo, que é a estrela de Davi. Tá bom? E daí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a difusão dessas leis de Nuremberg. Então, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês as 3 grandes leis, que são as leis de Nuremberg, para a gente entender um pouquinho essa questão antissemita dentro da Alemanha. Tá? Então, leis de Nuremberg. Nós temos 3 leis, tá? A lei da proteção do sangue e da honra alemã, a lei da cidadania do Reich e a lei da bandeira do Reich. Então, basicamente, esse conjunto de 3 leis é o que nós chamamos de leis de Nuremberg. Tá? Então, a primeira questão está relacionada à proteção do sangue e da honra alemã, ou seja, o Hitler está tentando impor aqui a ideia da eugenia e o antissemitismo ao mesmo tempo. Ou seja, basicamente é uma lei que proíbe o casamento entre alemães e judeus e qualquer outro relacionamento afetivo entre essas duas raças, tá? Então essa lei
ela passa a ser enquadrada como lei de desgraça racial. Para vocês terem uma ideia, entre o ano de 1936 e o ano de 1939, essa lei matou mais de 400 judeus e alemães que desonravam a lei de proteção do sangue e da honra alemã. Tá? Outra característica importante é a lei da cidadania do Reich, ou seja, quem tinha o direito de ser considerado um cidadão alemão. É claro que aquele que tinha a raça ariana, ele era considerado um alemão, né? Então isso eu nem preciso discutir com vocês. Mas na questão do judeu, aquele que tivesse menos de 3/4 de sangue judeu era considerado mestiço. Ele poderia até conseguir a cidadania alemã, tá? Mas como que eu consigo mensurar se eu tenho 3/4 de sangue ou não? Você tem que pegar os seus avós. Ou seja, por parte de pai e parte de mãe, se você tiver 3 avós judeus, você já é considerado um judeu e não tem direito à cidadania alemã, tá? Se você tiver apenas um avô e uma avó, ou seja, metade do sangue judeu, você é considerado um mestiço, dependendo do caso, você era considerado um cidadão alemão. Lembrando que muitos judeus acabaram sendo utilizados pelo Hitler para reprimir outros judeus, tá? Então, essa lei da cidadania, ela começa a fazer com que o judeu ele passe a ser perseguido. Ele tinha que usar aquela abraçadeira, ele passa a ser proibido de usar estabelecimentos públicos, ele não podia sentar em bancos de praça, ele não podia entrar em um restaurante alemão, ou seja, o professor judeu ele era proibido de dar aulas. Então, essa lei da cidadania alemã, ela passa a perseguir os judeus. Nesse início, os judeus que fugiram da Alemanha conseguiram salvar as suas vidas, mas aqueles que permaneceram lá, eles vão ser vítimas futuramente do Holocausto, que eu irei explicar para vocês, né? O Holocausto, simplificando aqui, depois eu vou ter uma aula mais aprofundada sobre isso, o Holocausto é a eliminação dos judeus, tá? E a lei da bandeira do Reich, que basicamente definiu as cores da bandeira da Alemanha, né? E a instituição da suástica como símbolo do país. Tá certo? Outra característica importante relacionada ao antissemitismo é a Noite dos Cristais, onde o governo alemão atacou igrejas, sinagogas e comércios do povo judeu para conseguir riqueza, para perseguir e matar alguns judeus que estavam resistindo ali ao sistema. Então, dentro dessa perspectiva, pessoal, olha como está conflituosa a relação entre o judeu e a Alemanha. E nesse ponto é aonde o nacionalismo se trabalha, aonde eu tenho a exaltação do povo alemão e a criação do ódio em cima do judeu para meio que tentar camuflar os problemas que a Alemanha estava passando. E a última questão da aula de hoje, para a gente terminar o nazismo, gostaria de falar um pouquinho das Olimpíadas de 1936. O Hitler ele consegue levar os Jogos Olímpicos para a Alemanha porque ele vê nas Olimpíadas a possibilidade de demonstrar para o mundo e para os próprios alemães, é claro, a ideia da raça superior alemã. Então, dentro dessa perspectiva, os alemães eles vão ganhar várias modalidades, porém, muitos países eles se recusam a participar desses jogos, porém, nós temos a figura desse homem, um afro-americano chamado Jesse Owens, que ele venceu várias modalidades, né? Salto em altura, salto com vara, 100 metros rasos,
pesquisem um pouquinho sobre Jesse Owens e os Jogos Olímpicos. São vídeos interessantíssimos desse atleta que vai fazer cair por terra a ideia que o Hitler defendia da superioridade da raça ariana. Então ele dá um tiro aí, né, no próprio pé. Olha a carinha do Hitler ao ver que o Jesse Owens ali ganhou dos judeus. Tá certo, gente? Bom, espero que vocês tenham compreendido o que é o nazismo. Façam os módulos referentes a essa aula. Na próxima aula eu irei corrigir os exercícios. Tudo bem? Beijão no coração. Até mais.